Você tem ídolos intelectuais? Você acha isso bom? Você acha que pode ter alguma coisa ruim nisso? Você consegue ver alguma desvantagem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou falar um pouco da desvantagem disso. Eu vou mencionar a vantagem também, né? Para não achar que eu estou só criticando isso. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural, né? E quando eu falo tendência natural, tem a ver com genética, tem a ver com predisposições, mas em interação com a nossa história de vida. Então, né, não estou falando de determinismo biológico aqui. Mas a gente tem a tendência natural a observar status e seguir líderes, natural incluiria cultural também. Isso é alimentado muito pela cultura, pode ser inibido, mas pode ser alimentado e muitas vezes é. Então a gente tem a tendência natural a seguir líderes, a ver status, então ver alguém que se destaca, alguém que orienta, por exemplo, um guru, pensar em tempos primitivos, você tinha um xamã da tribo, você tinha um guru, tinha um líder. E é normal que a gente busque líderes, que a gente olhe para eles e busque guias. Eles vão mostrar um caminho sobre o qual eles já têm conhecimento. E tem muitas vantagens nisso. Por exemplo, a gente pega atalhos. A gente não precisa descobrir tudo sozinho. Isso é muito bom. Se a gente vê tudo que os caras produziram de conhecimento e o que as pessoas têm a ensinar, a gente anda muito mais rápido. E chega aonde a gente quer muito mais rápido. Um problema é que a gente pode chegar a caminhos errados junto com eles também. Então, isso é uma desvantagem. É a faca de dois gumes. Por que eu estou citando isso? De modo geral, te ajuda a pensar melhor, observar as nossas tendências, ver vantagens, e tem vantagens em seguir líderes, seguir referências, mas toma cuidado com algumas coisas, os desvios ali, os erros deles. Porque a gente pode repetir os acertos e caminhar conforme os acertos deles, mas não precisa repetir os erros. Então, por exemplo, o movimento científico é baseado nisso, baseado em erros e acertos. Então, assim, o que os caras acertaram, ótimo, né? Eu subi em ombros de gigantes. Se eu vi mais alto, é porque eu subi em ombros de gigantes. Então, o cara produziu um conhecimento, ele descobriu uma coisa, me mostrou o caminho, e eu vou seguir a partir de onde esse cara parou e vou usar o que ele descobriu, o conhecimento dele, mas tomar cuidado também para o que não é bem assim, sabe? Ou que alguma parte do conhecimento dele que não tá muito certo. E uma coisa que ajuda é não pessoalizar demais. Porque a gente pessoaliza muito, até por exemplo, banda ou coisa assim. Às vezes você gosta da arte, mas você gosta da pessoa. Às vezes você toma um ranço da pessoa, você fica meio assim, ah, eu não gosto muito da arte dela. É assim com o conhecimento também. Às vezes a gente gosta da pessoa que produz o conhecimento, do líder, do guru, do pensador, e mistura muito. E acho que convém separar muitas vezes. É um exemplo. Eu falei no vídeo do erro de Descartes. E assim, o erro de Descartes sobre a questão da mente como substância, da separação entre res extensa e res cogitans. Então, mente e corpo. Enfim, dá uma olhada no vídeo se você tiver interesse. Muito bom, aliás. Eu acho que ele é um pilar para muitos outros vídeos. E para você entender psicologia, que senão, se você não entender bem o que eu falei lá, te complica muito, te atrasa muito. Então, é um atalho, esse o que eu apresentei lá como oposição à visão do Descartes, mas assim, e eu já alertei para isso lá, não é um ataque ao Descartes. E nem ao trabalho dele, porque assim, muita coisa dele foi uma contribuição enorme. A gente foca no erro, não é para falar assim, ah, ó, errou, o cara é ruim. Não, é porque assim, é só isso que precisa de correção. Às vezes o acerto do cara, a gente pega e segue em frente. Fala, cara, você deu uma contribuição foda para a humanidade. Você é um grande cara, e Descartes realmente, foi um dos grandes contribuidores da história, tanto em ciência, filosofia, até em psicologia mesmo. E a gente segue e corrige os erros do cara. E faz sentido. O cara também é limitado ao seu tempo, tem um monte de motivos. Nós erramos muito. Outro exemplo, Aristóteles. Aristóteles, assim, deve ser um dos caras mais geniais que já pisaram sobre a Terra. Sem dúvida. E muita coisa dele a gente mantém hoje. Por exemplo, modos de explicação dele, ele explicar causas diferentes, causas formais, finais, eficientes,
várias outras coisas, até da filosofia, por exemplo, ética, questões que se mantêm, que a gente pensa hoje em dia e fala, não, ok, realmente, Aristóteles estava certo aí. Algumas coisas não, por exemplo, ideias dele sobre a física. Depois a gente teve Newton, Einstein, que reformularam algumas ideias. Então, assim, não é que Aristóteles é ruim, o cara tá 2.000 anos atrás, mais disso, mais do que isso. Então é questão de o que ele acertou, vamos lá, ótimo, valeu, cara, vamos junto, tamo junto. Mas o que errou a gente tem que corrigir. E eu falei disso no movimento da ciência. Eu vejo muito problema do seguir líder cegamente ou assim, sem olhar muito pro lado, em psicologia e filosofia também. Então, por exemplo, o Freud explica. Então, vou lá no Freud e ver o que, que ele fala de tudo. Vício em redes sociais, o que o Freud diria? O Freud não diria nada, porque não tá aqui. E a gente vai ficar tentando colocar palavras na boca dele, ou tentar que ele explique tudo quando não dá. Ninguém sozinho vai conseguir fazer uma teoria do tudo do comportamento humano, sabe? Pelo menos não tão cedo isso vai acontecer. E aí o pessoal fica muito nisso e às vezes incorre, pega os acertos, mas incorre nos erros também. E assim com outros. Skinner também. Acho que não é tão conhecido para pessoal fora da psicologia, mas muita gente fala, não, Skinner é muito científico, ele fazia muitos experimentos, ele tem muitos princípios validados empiricamente, mas ele não acertou tudo também, não tinha como. Bandura, Beck, eles morreram esse ano, foram assim, dois dos nomes mais importantes da história da psicologia. E os caras foram muito fodas, mas não tem como você seguir tudo exatamente o que o cara fala pra sempre. Às vezes em algum momento você vai ver, tá, isso aqui que ele falou não é bem assim, é um pouco diferente. Ok, a gente reajusta a teoria do cara. Eu não acho que é demérito nenhum pra personalidade, óbvio que não. O cara não tem condição de saber tudo. Né? Tá errado em uma coisa ou outra. O que vai fazer dele o cara não ser bom? Entende? Acho que a gente tem que separar essas coisas, a pessoa da produção dela. Aí na psicologia tem muito isso ainda, que é tentar ficar num autor e numa ideia, numa teoria, sem olhar para o lado, falando, não, vou olhar só esse livro aqui, todas as respostas vou buscar só nesse livro aqui, desse cara, ou não, do outro cara, do outro cara. E fica uma briga que as pessoas às vezes não discutem tantas ideias, ou não discutem tão bem, porque elas pensam muito em caixas separadas, com autores separados. Não, porque segundo Freud isso, segundo Skinner aquilo, segundo o Bandura aquilo. Mas assim, e na real, o que que vale hoje, sabe? Será que eles estão completamente certos? Algum deles está? Você vai ver cada assunto isso. Mas às vezes, em psicologia, aqui no Brasil é um pouco diferente. Mas, por exemplo, se você for ver psicologia dos Estados Unidos, não é tanto autoral assim. Na verdade, muito menos do que aqui. É mais assim, tem os dados, tem as teorias. O cara fez a teoria, ok, merece os créditos, obviamente. Mas assim, é mais no sentido de olhar mais para o conhecimento do que para o cara que fez o conhecimento. E aqui até se usa muito para justificar, né? Por que está certo? Porque o Freud disse, porque o Skinner disse, porque o Carl Rogers disse, porque o Heidegger disse, o Sartre disse. Pensei no Heidegger e no Sartre também, porque eles estão na fenomenologia existencial, que é uma área bem de interseção entre filosofia e psicologia. E tem muita coisa boa nos caras. Mas tem algumas coisas que não são bem assim, sabe? E aí na filosofia você tem muito isso. Por exemplo, Aristóteles disse. Aristóteles disse muita coisa que é ok, válida. Outras coisas não. Platão disse, o Sócrates disse, o Descartes disse, o Schopenhauer disse, o Nietzsche disse. Nietzsche tem um caso particular disso que é interessante. Que ele tacava pedra em todo mundo e escorraçava, esculachava todo mundo. E ele fez um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos. E ele falava em como filosofar com martelo, quebrar os ídolos com pés de barro. Então é assim, detonar ídolos mesmo. E o que o pessoal lê o livro e faz? Torna Nietzsche um ídolo. Então torna o cara o que ele está criticando. Por quê? Tem vários motivos, mas essa tendência na gente idolatrar uma pessoa tá aí, sabe? A gente começa a falar, nossa, isso que a pessoa fala é muito foda. Essa pessoa é muito inteligente, muito genial. E a gente tende a generalizar para tudo o que ela faz, né? A gente expande isso, fala, não, se a pessoa é genial, tudo que ela faz é genial. E não é.
É mais difícil você não ter esse pensamento, porque não é assim, eu vou procurar resposta lá no cara só, no livro só. É muito mais complexo. Você fala assim, tem que ver o que o cara tá certo, mas tem que ver o que ele tá errado. Eu tenho que saber diferenciar as ideias certas e erradas dele. Eu tenho que procurar em outro lugar, às vezes com outros autores, com outro tipo de conhecimento. Então faz muito mais sentido a gente pensar, tentar focar no conhecimento, na ideia, é mais difícil também, sim, do que focar tanto nos autores, com todo respeito que eles merecem, com toda a admiração que eles merecem, e merecem mesmo. Os caras deram ótimas contribuições pra gente. O Beck morreu esses dias e assim, o tanto que o cara contribuiu pro mundo não é brincadeira. Que ele foi um dos pais da teoria da terapia cognitivo-comportamental e tem uma teoria por trás, enfim. Sistematizou, colocou para testar, fez ensaio clínico, falou, vamos testar, ver se funciona. E sim, produziu muita coisa, muito modelo explicativo, muita técnica para psicoterapia, para modificar comportamento, modificar pensamento, para melhorar a vida das pessoas. O impacto do cara é enorme. Mas não é por isso que ele está certo em tudo. Aliás, é melhor que a gente veja onde ele está errado, coloca teste e fala, vamos testar a teoria do cara. Tem validade empírica? É assim mesmo que ele está falando? Não é para tirar o cara, não é para mostrar o erro do cara, tá vendo? Não, cara, você não é tão bom. Não é nada disso. É simplesmente pra gente melhorar o conhecimento. Então acho que separar isso é muito bom. Separar a pessoa ótima. O Beck é maravilhoso. A gravatinha borboleta dele que ele sempre usava. Cara, simpatia pura. Como o Carl Rogers era, assim como o psicólogo humanista. A humanidade do cara, você fala assim, essa pessoa dá um abraço nela. A pessoa é legal demais. E muita coisa dele válida, inclusive de um modo geral. Por exemplo, a ideia de empatia, de aceitação, de não julgamento. São válidos, são conceitos válidos na minha cabeça para todos os tipos de terapias e contato humano. Só que algumas coisas, algumas ideias dele, assim, não tem como a gente confirmar direito. Então fica um pouco difícil, entende? Então a gente pega o que o cara produziu de bom, agradece o cara, dá um abraço nele, fala, cara, você é demais, e vamos em frente, com conhecimento, produzindo além do que os caras produziram. Porque esses caras todos já morreram, eu falei também. Eles nem tem como progredir mais no trabalho deles. Se a gente ficar parado no tempo, vai chegar daqui a 10, 50, 100, 200 anos, a gente vai estar atrasado. Porque a gente não avançou, não enxergou os erros dos caras, não encontrou novos caminhos com as nossas próprias pernas. Então a gente vai ficar parado no tempo também. Então, o que você achou disso aí? Eu acho, sim, uma ótima ideia para discutir e eu acho que faz parte mesmo, é discutir e mostrar incoerências, erros e acertos sem levar pro pessoal, sabe? Sem querer criticar a pessoa, sem querer falar, tô certo, errado, você é feio, você é bobo e eu sou esperto. Essas coisas, sabe? Fica uma... Pro conhecimento isso é muito ruim. Às vezes você ganha no seu ego ali, fala, eu tava certo, ganhei discussão, mas pro conhecimento isso é muito ruim. Então acho que se for dar uma mensagem, um resumo para isso aqui, para minha ideia, focar no conhecimento e não nas pessoas que produzem conhecimento, não nos gurus, mas focar no conhecimento, no melhor conhecimento possível em como eu avanço com esse conhecimento. O que você acha? Comenta aí. E eu vou deixar link também para você acompanhar Instagram, Telegram, e-mail, porque YouTube não entrega tudo, os vídeos, então é bom você acompanhar em outras áreas. Porque às vezes tem um vídeo legal e você tá perdendo. A gente pode ter uma ideia legal, uma conversa legal e você não tá acompanhando porque o YouTube não te avisou. Daí eu recomendo que você se inscreva, entre no canal do Telegram, enfim. Eu vou deixar os links aí, você sabe o caminho. Confio em você. Abraço.